Fala, meus traders! Vamos aí para mais uma análise de mercado no dia de hoje. Se vocês estão curtindo os vídeos de análise diário, deixem aí o apoio de vocês no botão de curtir do Instagram ou no like do YouTube, beleza? Começando pelo mini índice. Então, o mini índice hoje, até o dia de ontem, né? O mini índice ele trabalhava aqui num padrão meio lateral, né? E eu até havia comentado no dia de ontem, no fechamento de ontem, que depois dessa perna de impulsão aqui do mini índice e essa possível correção, o mercado ele teria que romper essa região de fundo aqui para poder sinalizar uma probabilidade de continuidade para baixo, certo? Então hoje o mercado ele abre aqui nessa região, depois dessa pequena consolidação que ainda não havia rompido esse nível de preço aqui desse fundo anterior, o mercado ele abre aqui embaixo, abre aqui nessa região, e a partir do momento em que ele abre, o preço já começa a cair com bastante força aqui, rompendo essa região do último fundo anterior, certo? Que também era a mínima do dia de ontem. Então o mercado ele acaba efetivando a onda aqui de impulsão, certo? Rompendo aqui esse nível de preço do último fundo formado, certo? Então aqui, a partir desse momento, a análise era a seguinte, que o mercado retornasse até esse patamar aqui, para nos dar, deixa eu até fazer a anotação, né? Depois dessa movimentação aqui, certo? Nós tínhamos o rompimento para baixo desse nível de preço aqui, e nós estávamos esperando o mercado chegar até essa região para nos dar aqui um gatilho de venda para que o mercado voltasse a cair até esse ponto aqui, tá certo? Então o mercado ele se desenvolveu, né, depois dessa grande força para baixo aqui que rompeu o último nível de preço do fundo anterior. Depois dessa grande movimentação, o mercado ele volta aqui para cima para corrigir, certo? Ele até deixa um gatilho de entrada aqui, depois de um padrão meio que um topo duplo aqui, certo? Mas quem entrou nessa operação foi estopado, porque mesmo aqui, né, depois desse topinho duplo aqui, certo? Quem entrou aqui nesse ponto, ó, que teria sido uma possível entrada, o mercado ele até chega a andar um pouquinho para baixo, mas depois ele volta para cima e estopa quem entrou nessa operação. Tá? Eu tomei um stop hoje também de R$ 75,00, fiquei hoje então com um saldo negativo de R$ 75,00, certo? Um prejuízo, que também foi um stop, só que no dólar, que eu vou mostrar para vocês logo a seguir. Tá? Quem entrou aqui nessa operação, então tomou um stop, que o mercado ele volta e sobe até aqui em cima. Né? Então, resumindo, como foi o comportamento do mini índice no dia de hoje? Após essa grande perna de impulsão, né, que rompe aqui esse último fundo formado e poderia sinalizar para a gente a continuidade de movimento para baixo, o mercado ele volta tudo para cima e forma aqui o padrão V, né? Ondas de igual tamanho para cima e para baixo. A gente pode até formar um triângulo aqui, porque as duas fecham na mesma altura. Formam aí esse padrão V. Tá certo? Então é por isso que a gente sempre tem que ter o gerenciamento de risco como primeira diretriz aí, né, para operar, porque a gente nunca sabe, na verdade, como o mercado vai se comportar, tá? O intuito aqui era que o mercado realmente fosse vir até aqui embaixo novamente, mas aí ele acaba voltando tudo aqui para cima, estopando todo mundo que entrou aqui nesse ponto. Por isso que o seu risco deve ser sempre limitado, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Bom, então aqui agora o mercado, ó, a gente consegue perceber que o mercado ele acaba meio que voltando para a zona de consolidação, né? Porque, ó, nós tínhamos aqui duas regiões bastante importantes aqui, certo? O mercado trabalhando aqui dentro. O mercado ele até chega a romper aqui para baixo, só que depois que ele rompe para baixo, ele volta tudo aqui. Então agora ele ainda está nessa zona de briga, nesse nível de preço do mercado aqui que é todo brigado. Para o mercado efetivar realmente a mudança de direção, ele tem que ou vir para cá e fazer essa movimentação, rompendo aqui
um fundo anterior, ou fazer o contrário, vir aqui para cima, fazer essa movimentação rompendo o topo, o último topo formado. Tá? Enquanto o mercado ele continuar trabalhando aqui dentro dessa região, ele ainda vai ser um mercado perigoso. Tanto que hoje, a maioria das pessoas que eu tenho contato e eu mesmo tomamos stop hoje, tá? Porque o mercado ele realmente ele veio tudo para baixo, enganou todo mundo achando, sinalizando que poderia vir para baixo aqui, continuar vindo para baixo e estopou todo mundo quando subiu. Tá certo? Bom, no mini dólar foi onde ocorreu a operação de hoje e também foi um stop, ok? Bom, mini dólar, até o dia de ontem eu tinha sinalizado que havia uma movimentação inicial de impulsão, um movimento para baixo aqui de correção e que o mercado deveria romper essa região aqui para poder sinalizar que ele ia subir, certo? Fazer o zigue-zague para cima. O mercado hoje ele adota essa movimentação, ele vem para cima de fato, ele abre aqui nessa região e já começa a subir aqui, tá certo? Então, a análise principal do mercado hoje, do dólar, era que depois da confirmação desse movimento, o mercado voltasse até essa região aqui, para nos dar um gatilho de compra, para que o mercado pudesse fazer a movimentação subindo novamente. Tá? Então, essa era a análise principal no dia de hoje. Bom, quando o mercado ele chega aqui nessa região, ele nos dá um gatilho de compra aqui, certo? Então, ele faz a movimentação que a gente estava esperando, que é uma onda de impulsão, depois um pullback, uma onda de correção, nos dá aqui um gatilho de compra em uma região de suporte, certo? E uma região também que era o último topo formado, ou seja, era um desenho padrão do mercado. Então aqui fazia sentido, também por ser a máxima do dia de ontem, né? Como vocês podem ver aqui nessa linha vermelha, por ser a máxima do dia de ontem, também havia confluência de sinais aqui que faziam sentido para a gente entrar no mercado e surfar aqui a onda até aqui em cima. Tá, então o mercado ele até, deixa eu apagar aqui, depois da entrada aqui nesse ponto que eu vou deixar marcado nessa seta branca, o mercado ele até ameaça, né, ir para cima, ele vem um pouco aqui para cima, lembrando que o alvo era aqui em cima, certo? O mercado vem até um pouco aqui para cima, depois ele começa a cair um pouco, né? Não pega o stop, porque o stop estava aqui embaixo, certo? Não pega o stop, começa a cair um pouco, mas depois logo ele volta a subir. Então aqui poderia até ser interpretado como um fundo duplo. Quem não entrou aqui nesse ponto, nessa seta branca, poderia ter entrado nessa outra seta branca aqui, quando o mercado fez esse padrãozinho de fundo duplo aqui. Tá? E daí o mercado ele começa a subir de novo. Então a expectativa era que o mercado chegasse até aqui em cima e principalmente batesse o nosso alvo aqui no último topo formado. Só que daí, ao invés disso, né? Deixa eu apagar aqui. Ao invés disso, o mercado se comporta de forma diferente e ele desce tudo para cá e pega o stop aqui. Certo? Então, hoje o mercado ele reverteu tanto para quem operou no mini índice quanto quem operou no mini dólar. Certo? E aí a gente pode enxergar aqui também que o mini dólar ele também fez um padrão em V, né? Um pouco menos acentuado do que o mini índice, mas também um padrão em V, que é o quê? Uma onda para cima e uma onda de igual tamanho para baixo aqui, ó. A gente percebe que as duas ondas têm quase o mesmo comprimento. Ok? Então, para o dia de amanhã, qual que é a visão que a gente adota aqui, ó? A gente consegue perceber que o mercado ele tem uma região importante nesse ponto aqui, certo? E uma outra região importante aqui nesse ponto. E aí a gente começa a perceber que o mercado ele está dentro de uma região brigada no nível de preço aqui. Tá? Então a gente deve esperar ou o mercado tomar uma decisão rompendo aqui para baixo, efetuando a confirmação aqui, ou vir até aqui e efetuar a movimentação aqui para cima. Ainda aqui embaixo, ainda é mais fácil se o mercado vir para cima, porque tem menos barreiras, né, para o mercado ultrapassar, e já aqui embaixo a gente tem outra barreira aqui, ó, nesse nível de preço,
que o mercado pode parar também. Tá certo? Então, essa foi a análise do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. E se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade para deixar os comentários, tanto no YouTube quanto no Instagram. Ok? Grande abraço, pessoal.